Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em saúde. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. E hoje a gente está com um episódio de estreia, né, Matheus? Com duas pessoas aqui que vieram. Um deles dispensa completa apresentação, mas você vai apresentar. E o Daniel, que é meu colega, médico ortopedista, amigo, excelente cirurgião. É um prazer receber vocês aqui. Apresenta... Então se acomodem que o episódio de hoje está incrível. Bom, hoje estamos com dois convidados, primeira vez que a gente tem dois convidados ao mesmo tempo. Acho que foi uma ideia que surgiu para a gente poder discutir sobre esporte, sobre lesões, performance, prevenção e tudo que pode importar muito às pessoas que estão ouvindo, porque eu falo sempre que tudo que a gente usa no nosso carro hoje veio da Fórmula 1 e tudo que vem para os nossos pacientes do dia a dia, a gente tira muito conhecimento do esporte profissional, né? Eu acho que nós quatro aqui viemos do esporte, trabalhamos com esporte, eu acho que isso engrandece muito o que cada um aqui faz, né, e como a gente encara os tratamentos, as cirurgias, as reabilitações. Então hoje a gente está aqui com o Dr. Daniel Guedes. Obrigado aí pelo convite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e poder trazer toda a sua experiência, toda a sua bagagem eu sou suspeito a falar de muitos pacientes que a gente já tem em conjunto, então é muito bom trabalhar junto com você e isso que é importante, próximo. Né? E Bruno Rezende, né? Eu chamo sempre de Moça, que a gente conhece desde pequeno. É um prazer imenso ter você aqui, com toda a sua história de vida, tudo que você conquistou, não só como atleta, mas como pessoa. Acho que isso vale muito mais nos dias atuais, né? Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Acho que poder falar de esporte, mas de saúde, né? E aquilo que a gente pode passar para as pessoas, né? Muitas vezes não só para alta performance, né? Mas para as pessoas mesmo que buscam hoje em dia, né? Existe o lance da longevidade, da saúde. Então, poder ter essa troca aqui vai ser muito legal. Muito bom. Bom, para a gente começar, eu acho que perguntar para vocês o que para você, Daniel, seria um conceito de saúde hoje em dia. Você lida com muitos atletas profissionais, amadores. O que você vê esse conceito de saúde? Para onde seus olhos apontam na hora que a gente fala sobre esse tema? Matheus, eu acho que... Matheus, Rodrigo, prazer aí conhecer o Bruninho pessoalmente, né? Sempre fã, desde do pai também, que está sempre, né, nas competições, então... Orgulho de estar junto de um atleta de alto nível aqui, né? Matheus, eu acho que é isso. Eu acho que a saúde é aquilo. A gente sempre quer pensar no quê? Na longevidade, qualidade de vida. A gente pensando hoje, né? Tanto no bem-estar. Eu acho que aquilo você praticar um esporte de forma adequada, você ter, né, tanto o equilíbrio entre o fortalecimento, às vezes uma performance, às vezes uma recreação. Hoje a gente pega às vezes um atleta que é um amador, mas ele tem um nível competitivo, né, de excelência. Então eu acho que a questão da saúde a gente tem que ver todo esse bem-estar, né? Eu acho que é uma comunicação que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a saúde, desde do trabalho, fazer um equilíbrio, eu acho que entre tudo, que eu acho que é extremamente importante, assim, né? Então a gente manter o equilíbrio de vida, desde mental também é muito importante. Hoje a gente vê que isso cresceu muito no meio esportivo, né? Também do trabalho, tudo. Então acho que é importante a gente ter essa qualidade aí, tanto no esporte, trabalho, para a gente ter uma longevidade, uma saúde aí adequada, né? E aí a gente pensando às vezes nos esportes de alto rendimento, a gente tem que lembrar que a pressão que o atleta hoje sofre, desde a mídia, tudo, a gente tem que fazer um equilíbrio para ele se performar bem, né, ter um resultado adequado, e ele também tem uma saúde que não vai deteriorar, né, fazendo com que ele tenha muitas lesões, né? Então eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio de tudo. Vai ser difícil isso, hein? Eu ia perguntar isso, Daniel. Você como um atleta de altíssimo nível,
a vida toda, né? A gente estava falando aqui, são 20 anos que você saiu de Campinas e voltou para Campinas e passou por tantos clubes fora do Brasil, seleção brasileira, grandes palcos do esporte, um baita campeão. Como que você lida com isso, né? Com o esporte, com saúde e com esse cuidado, né? De cuidar do mental, do físico? É um desafio. Foi assim, o que o Daniel estava falando, até, né, de atletas de alta performance, aí eu me coloco nisso, né, de alto rendimento e tal. Eu tenho muitos colegas que pararam há alguns anos, né, que eu tive a oportunidade de estar junto, né, durante anos, que vinham na época com, sei lá, 7, 8 cirurgias de joelho ou de tendão de Aquiles, e que, cara, o cara não consegue descer a escada de frente, né, ele tem que virar de costas para descer a escada, porque, então assim, são coisas que foram ao longo dos anos, foram meio que me mostrando assim que o esporte muitas vezes, estamos falando de anos e anos atrás, não existia talvez o conhecimento do treinamento mesmo, e mesmo a medicina, com quanto ela andou nesses últimos anos, a fisioterapia, então de ter esse cuidado, porque a gente é levado ao extremo, né, em relação a treinamento, em relação a saltos, né, no vôlei, deslocamento, academia. Então assim, a gente treina 2 períodos por dia, são 4 horas ali e o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, né? Então todas as articulações, tudo, ele é levado ao limite. Então como você lida com isso? Então por isso que quando eu comecei a ter esses pequenos exemplos, assim, né, eu jovem ainda, eu olhava e falava, cara, mas eu quero chegar né, com 45 anos, com 50 anos, eu não tenho que colocar uma prótese, né? Então, a minha ideia era como eu vou, de alguma maneira, ter um olhar para prevenir isso, né? Então, por isso que o cuidado foi tão importante ao longo desses anos, né? E você acha que mudou muito o que era feito lá atrás no seu treinamento para hoje? Assim, qual que é a maior mudança? Com certeza, muito, né? Eu acho que antigamente as pessoas pensavam muito em tempo e esqueciam, assim, era repetição. O voleibol lá atrás tinha vantagem, né? Então, quem lembra ainda, anos atrás tinha vantagem. Ele se tornou um esporte muito mais dinâmico quando ficou, né, o Rally System, né, que é todo ponto vale, né? Então, assim, o jogo diminuiu, né, o tempo, mas assim, eu lembro da gente correr muito, subir muita escada em ginásios, entendeu? Coisas que hoje em dia não se faz mais, né? Então, o trabalho físico mudou muito ao longo desse tempo, e aí, como a gente disse antes, né, a fisioterapia melhorou, a medicina avançou, então, hoje você consegue ver atletas com 41 anos, poxa, lógico, aí são os caras mesmo, né? LeBron James, caras que conseguem continuar performando, né? Mas que anos atrás, né? Eu tenho o Giba colocou uma haste na canela e parou com 37 anos, entendeu? Então, alguns anos atrás era mais difícil você se manter durante tanto tempo assim. Ô Bruno, e hoje, por exemplo, dentro da sua rotina, o que mudou para você? Como que você pensa nessa questão de prevenção? O que você usa hoje para se prevenir, pensar na longevidade? Cara, eu sou meio que inquieto, assim, né? Tô sempre buscando o que eu posso melhorar e acrescentar dentro da minha rotina, né? Então, assim, eu tive inúmeros preparadores físicos aí durante todos esses anos e, assim, cada um com uma filosofia, né? Então, exercícios que vão variando e muita gente acha, poxa, o cara já tem quase 40 anos, talvez ele seja já um cara que vai fazer o trabalho dele só, ele sabe que... Mas assim, eu sempre quis ver o que meu corpo aceita e outras coisas talvez ele, né, não consiga lidar com certos exercícios ou certas maneiras, assim. Mas, então assim, eu sou muito inquieto e eu quero sempre melhorar. Então a gente teve esse ano juntos, né, fizemos aquela avaliação junto com o Pose, né, estou sempre buscando coisas que possam me fazer continuar a estar em alta performance, né? Então hoje, né, junto lá na Ontos, a gente tem feito alguns trabalhos também em relação desde mobilidade, né? Então mesmo com os dias de manhã de folga, né, que a gente não vai para a quadra, que não vai para a academia, eu faço a minha mobilidade, né? Eu busco muito. Hoje eu tenho em casa, bota de compressão, tenho globos, tenho manta de LED. Então todas essas coisas de alguma maneira se tornaram parte da minha rotina, porque eu sei que eu preciso me cuidar, né, se eu quiser continuar me mantendo
né, em alto nível. E eu tenho ainda essa fome, né? Então eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar do meu corpo. E o recovery, né, Matheus? Acho que é uma coisa que mudou muito, que não tinha esse conceito, né, Daniel? Como é que você vê isso lá no clube? Hoje a gente tem uma rotina de recovery diário nos clubes, né? Então, atletas, né, hoje você tem a questão também, você consegue controlar a carga, né? Hoje tem todos os questionários que você faz de PSR, de recuperação, de pós-treino, ver como que é o questionário, aí você direciona mais um recovery para certo atleta que já está com dor. Todos os mecanismos que a gente tem hoje, bota de compressão, a crioterapia, bota com crioterapia associado, né? Hoje, em termos de massoterapia, antigamente você usava uma vez ou outra para um atleta, né? Hoje você já sabe que atleta que já tem uma contratura maior, ele acaba o treino, ele já faz um trabalho de recovery direcionado. E essa questão ficou um pouco mais acessível também, esses equipamentos, né, que antigamente era poucos que a gente tinha para fisioterapia. Eu acho que o Matheus pode falar melhor isso para a gente, mas hoje o atleta consegue ter um equipamento em casa. Então, às vezes, no descanso dele, ele está fazendo algum tratamento de recuperação. E isso ajuda muito, eu acho que na performance do atleta, né? Como o Bruninho falou aqui, a questão, né? Antigamente os treinos de pliometria era ficar saltando a escadaria, era subir, descer a escadaria e não era aquilo, né? Salta 10 vezes. Eu mandava até o técnico encaixar o tempo, né? De peso na perna. Exato, para fazer salto. Então hoje os mecanismos melhoraram muito em termos, né? Para melhorar a performance do atleta. A gente vê que os níveis de atleta, explosão, força física em vários esportes, né? Melhoraram muito porque eu acho que ficou uma coisa mais direcionada, né? Falando um pouco do futebol, assim, às vezes você pega lá o treinador de goleiro hoje, as goleiras treinam totalmente separada do grupo, é só na hora que vai fazer o treino físico, o treino de campo mesmo, que a goleira vai junto com a equipe. Mas hoje a preparação física de goleiro que é outro grupo muscular, outro grupo muscular, outro esporte. São duas equipes ali trabalhando e depois só na hora que vai fazer o rachão, vai fazer alguma coisa específica de gol que a goleira vem, né? Então, a especificidade hoje no esporte melhorou muito isso, né? Então, por isso que eu acho que isso também, né? A gente vê o Bruno aí com 21 anos de alto rendimento, né? Fazendo isso, especificidade para o esporte e adequando o fortalecimento para ele, né? Buscando então, a qualidade, né? Exato. Antigamente existia muito uma coisa da quantidade, né? Você pensava muito em quantidade. Hoje você tem que ter o teu tempo de qualidade, né? O treinamento ele tem que ser focado em qualidade mais do que em quantidade. Antigamente você treinava por 3 horas, entendeu? Então... E aí entra também, a gente está falando, né? Uma coisa que me chama a atenção sempre num atleta como você, Bruno, é o mental, né? Eu acho que para você ter uma carreira longeva e tão de sucesso assim, o mental é um determinante, né? Você pega um Djokovic, você pega um LeBron James, são caras que têm um mental diferente, né? Porque, com certeza, você passou por vários altos e baixos ao longo da carreira e como que você lida com isso? Você tem um preparo mental? Você busca alguma coisa além da quadra? Como é que você lida com isso? Eu já falei bastante sobre isso, né? Sobre essa parte mental. Hoje já não é mais um tabu, né? Se fala muito sobre isso. A gente viu até um caso recente agora do Felipe Coutinho, né? No Vasco também, que chegou no limite, né? E eu cheguei, digamos assim, foi a partir de 2012 que eu tive um momento onde eu entendi que a parte mental seria fundamental para a continuidade da minha carreira, né? Eu sempre pensei na parte física, a parte técnica, a parte tática, como é que eu tinha que me preparar para isso e me sentia naquela Olimpíada, né? Foi a minha segunda Olimpíada, primeira jogando como titular, que a gente perde a final para a Rússia e naquele momento que a gente perde aquela final e tal, o meu pós, né? O meu pós-Olimpíada ali foi muito duro, assim, foi um momento de ter perdido aquele prazer pelo vôlei e tal, e eu precisava me encontrar ali, né? E o principal, assim, eu tava totalmente preparado. Eu me sentia, né, como levantador, assim, tal, como um jogador. Eu estava perfeito para aquela Olimpíada e eu não conquistei, né, o meu grande sonho, né? Que era a medalha de ouro. E aí eu falei, cara, mas tem algo que eu preciso melhorar. Eu preciso saber gerenciar melhor minhas emoções. Eu não posso estar com essa cicatriz aberta dessa maneira, então eu fui buscar ajuda, né? E aí foi quando eu
comecei a buscar ajuda e consegui encontrar ferramentas, né, desde respiração, a meditação, a leitura, coisas que me fizessem melhorar e me equilibrar melhor para o meu dia a dia, para a minha rotina, que é uma rotina, como a gente disse, que exige responsabilidade, existe pressão, né? Você jogou na seleção brasileira, poxa, que ganhou durante 20 anos, foi o número 1 do mundo, então você entrava assim, o mínimo que você pode fazer é vencer, né? Então existia assim, a gente brinca, né? Toda competição que a gente passava de fase era assim, é alívio, você não curte mais, você só está tirando o peso das suas costas, né? Então isso foi durante muitos anos assim e requer, né, uma sanidade mental, né? E eu acho que o principal foi isso, é entender ao longo desses anos, e vou continuar tendo momentos baixos, talvez de frustração, de momentos de derrota que você vai sentir, mas é nunca deixar o copo chegar no limite, que talvez é o que acontece com, né, alguns atletas quando eles chegam no burnout ou no período de depressão, porque deixou o copo encher demais, entendeu? E ele não teve ferramentas que pudessem ajudar ele a controlar aquilo, porque vai ter, né? A gente vai ter derrotas que vão machucar a gente e tal, mas eu preciso encontrar maneiras de lidar com aquilo o quanto antes, né? De reagir para aquilo, né? E todos os grandes atletas, eles vão passar por isso, né? Quem não teve momentos como esse? Não, sim. Então, E a cobrança do atleta de alta performance é grande, né? Desde do patrocinador, do clube, da mídia, né? Então, Dele acho mesmo. que dele mesmo, né? Por estar nesse nível lá. a maior, né? A maior. Então assim, eu brinco muitas vezes com os garotos mais jovens. Hoje em dia as redes sociais elas se tornaram um grande amplificador, né, de críticas, digamos assim, principalmente, né, porque de críticas e também de elogios às vezes, né, que acabam deixando os atletas um pouco, digamos assim, meio que desbalanceados, né, porque uma vitória você é o melhor do mundo. Eu imagino. Aí você perde na semana seguinte. Hoje em dia, o que eu recebo de mesmo, perdeu esse jogo, pô, apostou, tá em esquema de aposta. Então, assim, cara, sabe, você acha que isso, cara, em pessoas que talvez não tenham, digamos, a experiência, a maturidade que eu tenho, isso vai fazer diferença, afeta. Entendeu? Então, a primeira grande... Nós somos os nossos principais, digamos... treinadores ali mesmo, os caras que cobram tanto, eu já me cobro tanto que eu não preciso de pessoas que nunca não participam do meu dia a dia, então assim, são só ruídos, né? E a gente, no Brasil, isso é exacerbado, né? A gente tem uma torcida e uma mídia que coloca muita pressão em vocês, né? Do mesmo jeito que ama muito, que enaltece muito, também muitas vezes bate demais. O vôlei mais seleção e tal, um pouco menos em clube, mas futebol é impressionante, né? Você percebe. Não, você pega, eu tava vendo pega o João Fonseca. O Denis agora. Jogador brilhante, tudo. Às vezes ele perde um jogo pro número 34 do mundo, que a diferença do 34 pro primeiro é que eu falo, é quem sacou melhor naquele dia, porque a diferença não é tão grande. Exato. Então ele perde pro 34 do mundo e tem muita gente que fala, não, tá lá, já amarelou, fala, mas pelo amor de Deus, né? Acho que lidar com isso deve ser uma coisa dificílima no meio de alto rendimento. E você acaba aprendendo tarde, né? Então essa maturidade ela acaba vindo mais tarde, né? Essa experiência. Antes quando você é mais jovem, você acaba se afetando mais com isso. Porque querendo, né, antigamente, antes, você ainda tinha uma certa blindagem ainda da mídia, né? Às vezes ela blindava, filtrava um pouco. Hoje tudo aberto, né? Hoje a rede social é uma todo mundo falando, né? Só nos programas esportivos, é algo diferente, né? Agora é direto, né? Agora é direto. E a cobrança, às vezes, é direto, né, na página do próprio atleta ali, do pessoal mesmo, né? Então... Daniel, pensando numa lesão cirúrgica, por exemplo, estava até conversando com um amigo que faz triatlon e caiu de bicicleta, fraturou clavícula, se operou, ele voltou, está super bem. Como que você tem visto essa questão desses atletas que operam e já inicia a reabilitação? Como que você tem visto essa ideia da performance no tratamento? No tratamento mesmo. Hoje eu acho que a prioridade, assim, Matheus, é assim, a gente sabe que a cirurgia não é só ela, né? Eu acho que é o contexto todo, eu acho que desde o preparo pré-operatório, que assim, num atleta que tem um trauma, a gente vai tentar resolver isso o quanto antes, né? Pensando num atleta aí, triatleta, caiu, quebrou a clavícula, quanto antes você reabilitar
estabilizar aquela clavícula, botar ele para fazer o início do tratamento, ele se recuperar mais rápido, eu acho que é de suma importância isso, né? Hoje em dia, com os métodos cirúrgicos, os materiais cirúrgicos que a gente tem uma segurança, né, Rodrigo, muito rápida para fazer esses tratamentos cirúrgicos mais rápidos, né? E eu acho que a gente tem essa interligação, né, entre o ortopedista, o fisioterapeuta, o preparador físico. Eu acho que a gente tem que lembrar que, assim, a gente faz uma da parte daquele atleta, né? A gente tem que lembrar que o atleta é o principal ali, então o entorno tem que trabalhar em conjunto. Acho que o ortopedista conversar com o físio conversar com o preparador, a gente em conjunto botar esse atleta nisso. Porque vem essa questão, né? O atleta fica preocupado, saber se ele vai conseguir voltar, quanto tempo que ele volta. A gente tem o período biológico disso de cicatrizar, mas também a gente consegue certas coisas, a gente consegue acelerar essa reabilitação com o tratamento em conjunto, né? Então, eu acho que é a importância assim, de você ter uma equipe, eu acho que é, né, multidisciplinar aí para o atleta, eu acho que é de suma importância. Então, nessa conversa, o ortopedista, o fisioterapeuta, o preparador físico, né, o treinador, porque às vezes o nutricionista, né, a gente trabalhar isso todo mundo em conjunto, eu acho que é muito importante para a recuperação para o atleta, é muito melhor você dando segurança que esse atleta, né, está bem assistido, está bem, né, respaldado ali com toda a equipe, ele volta com treinamento, volta com tudo e a grande maioria volta muito bem com a performance dele, né? Você tem que dar essa segurança para esse atleta. Tem uma coisa interessante que eu comecei falando, né, que o esporte acaba levando muito. O que a gente faz com os nossos pacientes do dia a dia, mesmo não atletas, a gente aprende muito com o esporte, né? E vocês dois, Daniel, tanto o Rodrigo, a gente se fala muito dos pacientes e muitas vezes vocês em consulta já no WhatsApp, Matheus, é o seguinte, estou com um paciente aqui, essa semana a gente conversa, já começa assim, então acho que isso mudou demais. E uma coisa que eu sempre procuro fazer, que eu acho que às vezes mexe muito com a rotina dos atendimentos, mas eu tento o máximo possível fazer, é entrar na cirurgia. Uns 2 meses atrás a gente estava no LCA, e eu acho que isso faz com que essa integração e a própria reabilitação acelerar num ponto assim que não tem como. A gente estava naquela cirurgia 2 meses atrás do LCA. Vocês já falando, tá firme isso aqui, já dá para iniciar mais, a gente tem uma segurança muito maior para entrar. Esse contato, essa troca é fundamental, né? Que não tinha tanto antigamente, né? Essa equipe multidisciplinar é uma coisa mais atual, né? Mas mesmo em times, né? Eu falo assim por mim, né? Eu acabei tendo nesses últimos 2 anos assim 2 lesões musculares e tal, um pouco mais chatas. Mas o quanto nós somos dependentes, assim, a gente, muitas vezes você pensa num atleta, o cara lá, não sei o quê. Mas quantas pessoas que fazem parte daquele momento, né? Que me colocam, né, à disposição para fazer, né, para eu performar no mais alto nível, né? Então, assim, e quando você tem essa confiança, vamos dizer, você acompanha, né, junto com eles uma cirurgia e essa troca, né, junto com o fisioterapeuta, eu pelo menos assim, o fisioterapeuta e o preparador físico para mim são quase meus melhores amigos ali. Eu tenho um grande, eu tenho 2 caras que são, né, o Matheus, que foi o Vini, inclusive, conheceu ele lá em Florianópolis, foi meu primeiro fisioterapeuta, né, no time profissional. Ele, junto com o Renato Bach, que foi anos meu preparador físico na seleção, assim, são caras que se tornaram talvez os meus melhores amigos da vida. E porque eu precisava deles também. Então, essa troca, dessa confiança de você, realmente gera uma cumplicidade muito grande. E aí, para as pessoas também é isso, né? A pessoa se sente totalmente, cara, não, eu tô na mão de uma pessoa que realmente, me acompanhou na minha cirurgia, assistiu tudo, tá conversando com o médico, então isso cria realmente essa cumplicidade para que ele possa ter uma reabilitação da melhor maneira, né? Confiando totalmente nas pessoas, né? E às vezes, né, em relação à cirurgia, né, a gente faz uma boa cirurgia, ok, como o Daniel falou, isso é um pilar do tratamento. Mas aí, Matheus, o cara tá lá com você, todo dia, volta comigo 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas todo dia ele tá com você, todo dia você tá acompanhando, tá vendo. Muitas vezes você pega alguma coisa que a gente, por não estar acompanhando tão diariamente, não consegue perceber. Fala, Rodrigo, tá com uma dificuldade de extensão aqui, eu não estou conseguindo ganhar uma flexão. E aí a gente participou da cirurgia junto, a gente conversa do que foi, mas na cirurgia não teve nenhum motivo para isso.
Então vamos realmente trabalhar a parte muscular, que isso vai se resolver. E aí a gente vê a coisa andar bem. Então essa troca é fundamental, né? É esse o conceito da multidisciplinaridade, né? Exato. Que no esporte acaba sendo mais, vamos pensar assim, mais fácil por estar Você tem estrutura, né? Você tem estrutura no esporte, né? Aí, vamos falar assim, que hoje as estruturas boas assim a gente tem, né? No futebol, no vôlei, ainda na natação. Mas você pega outros esportes que ainda não... Não como no futebol ainda mesmo. Não. A gente ainda está um pouco atrás, mas mesmo assim, sim. Existe essa preocupação com as grandes equipes. Mas aí você pega assim, às vezes num triatleta, num corredor, às vezes ele não tem essa equipe, né? Então, ainda no Brasil, vamos falar assim, a gente não tem grandes equipes, por exemplo, que tem uma estrutura do atletismo tão grande. Você vê que poucos espaçados, né? Triatletas, muitas vezes você pega o triatleta profissional, o cara treina sozinho numa cidade e não tem uma equipe própria no Brasil que faz um treinamento, né? E aí acaba que você conseguindo conversar às vezes com o fisioterapeuta que ele tem lá, o preparador físico da cidade, às vezes ele tem uma lesão ali que você consegue tratar muito bem com isso, né? Então eu acho que essa ligação, né, de todos é importante. A gente está falando de lesão, Bruninho, você falou que teve 2 lesões musculares recentes. Eu não me lembro, assim, você, como é que foi a sua carreira em relação a isso, a lesão? Então, eu fui muito abençoado, assim, de ter tido pouquíssimas lesões na minha carreira. Eu tive uma lesão na mão, um trapezoide, um osso aqui, mas acabou, foi uma fissura que eu fiquei, acho que 3 semanas, 1 mês fora, e nunca mais tive nada, assim, realmente... Cirurgia? Não, cirurgia nunca nenhuma. tive. Não, nem próximo. E aí entra outra coisa, né, que eu acho que o atleta de alto rendimento, de sucesso, tem uma coisa que é genética também, que conta, né? Eu acho que genética e treino, mas você pega alguns atletas aí que dificilmente se machucaram na carreira, né? Diferente de outros, às vezes, que tem tantas lesões sequenciais, né? Eu acho que vocês podem falar até mais do que isso, né? Porque eu realmente, assim, eu conto um pouco com tudo, né? Acho que tem que ser o lance da prevenção, né? Sem dúvida. Da gente, né, da nossa preparação, quanto isso, né? E hoje a gente fala muito no descanso, né, também, que é muito importante do recovery, desde o sono, qualidade do sono, tudo isso, né, existe hoje um estudo muito maior em relação a isso, mas pelo que eu já estudei e escutei isso de doutores falando também, que existe um pouco dessa parte genética também, desde cicatrização de lesão, né, então... A gente estava até falando um pouco antes ali, assim, você pega às vezes... Um atleta masculino e um atleta feminino, o feminino às vezes tem muito mais lesão do que o masculino, né? Desde biomecânica... Sim. Pega no ligamento cruzado anterior, 4 a 8 vezes mais chance. Mais chance de se machucar, né? Minha mãe teve 3 ligamentos cruzados. Sua mãe 3? 3. Ela parou de jogar por causa disso. Em joelhos? Ela teve, aí teve no mesmo, aí depois ela teve no outro. Depois teve no outro. Aí ela falou, não dá mais. E a gente vê no atleta, né? Uma recorrência de vôlei, né? Mas ele falou que no futebol o futebol é maior ainda, né? Mas o vôlei tem bastante também. Eu tenho visto na Superliga, acho que essa Superliga já foram umas 2 ou 3, né, de lesão de ligamento de cruzado. A vantagem, eu acho que em relação do vôlei, apesar de você saltar muito mais e ter a questão da aterrissagem, que mudou muito, assim, de você... O vôlei já vem uma base maior treinando essa questão, né, do aterrissagem da mulher, que isso ajudou muito, eu acho que na prevenção das lesões de ligamento, mas, por exemplo, às vezes no vôlei você tem ali, né, o salto. Mas quando você pega, às vezes, o basquete, o futebol, que tem o contato físico, que aí é aquele contato físico de giro, né, que tem que fazer, às vezes a lesão na mulher, mudança de direção na mulher, eu acho que acaba sobrecarregando, assim, né, tendo essa sobrecarga no futebol e no basquete, eu acho, em relação ao vôlei. Com certeza. Apesar de ter as lesões, mas no futebol... E o vôlei tem aquela questão da rede ali também, né? Do salto, cai em cima do pé. Existem muitas lesões, né, dessas entorses, né? Principalmente de pé, né? A gente vê muito de pé, né, na rede ali, né? Você pega um Brasil e Cuba, aquela rede tranquila ali, né? Todo mundo tranquilo ali, né? Na rede, ali não rola estresse nenhum, né, Bruno? Assim, eu acho que ninguém faz por querer, né? Mas você fica muito próximo ali, né? Tá do lado, tá do lado. E a invasão, o pé tem que passar tudo, exato, né? Ou seja, muitas vezes você passa metade do pé, não é invasão, ou seja... Mas o outro já pode cair em cima. Mas o outro pode cair em cima. O Bruno, pensar, por exemplo, nessa última lesão que você teve. O que você acha que, agora você voltando, né? A gente até se encontrou casualmente ontem. O que você
tem visto diferente, assim? O que te chama a atenção da reabilitação em si, dessa lesão muscular? Assim, primeiro o que eu tenho visto do meu corpo, né? Uma das coisas que eu fiquei, né, por causa dessas lesões musculares que eu tive nesse último período, a gente tem conversei com você, com o Vini, lá na UNS, a gente tem falado muito sobre... A gente sempre busca a causa, né? Poxa, mas o que pode ser isso? E aí eu conversei, inclusive, com o médico do COB, Dr. Bruno Senise, ele é do Botafogo de futebol também, do COB, ele estava na Olimpíada, a gente se encontrou e tal. E aí, hoje eu estou usando o Whoop, né, que também é mais digamos, um aparelho, né, aquele para você ver a variabilidade cardíaca, ver esforço, ver sono, porque é uma maneira de você ter, né, um controle. A gente sabe que futebol tem, né, um controle maior até de carga, né, desde os... Vocês fazem como é que chama isso aqui? Do dedo? Secar, isso aí, você consegue ter muito mais. A gente no vôlei não tem esse... ainda, né, não chegou a esse... O GPS. Exatamente, o GPS você usa muito. Desde os vídeos que filmam o treino, deslocamento, ver quanto que está tendo de... Exato. Então, uma das poucas coisas que eu posso ter é isso. Que eu acho que, assim, eu sempre fui um cara extremamente, assim, o trabalho, né, o treino para mim foi, assim, digamos, a coisa mais importante para eu me sentir até confiante e preparado. Né? Então, assim, eu sempre fui ao meu limite mesmo. Então... Eu nunca fui aquele cara de fazer menos, não, mas eu preciso chegar bem no jogo, não. Eu posso chegar até cansado no jogo, mas eu sei que eu fiz tudo, entendeu? Então, aquilo sempre me deu uma confiança. Eu acho que isso, de alguma maneira, foi genética, porque meu pai é um cara extremamente obcecado pelo trabalho, então eu acho que isso veio desde criança sendo colocado assim, sabe? Que o trabalho é o mais importante, o dia a dia, a rotina, então eu sempre... Só que eu tenho quase 40 anos, então... O que eu sinto é que talvez eu precise dosar um pouco mais isso, né? Então, acho que as últimas lesões talvez tenham sido por um overtraining, entendeu? Por ter passado um pouco do ponto durante a semana. Então, você começa a se questionar em relação a isso, né? E o que eu posso fazer, né, para evitar isso, né? Talvez treinar um pouco menos, mas outro tipo de prevenção, né? Outro tipo de trabalho, né? Foi por isso que a gente começou aquele trabalho também no início da temporada que pudesse... Né? Talvez eu não vá treinar como um garoto de 20 anos, ou como eu treinava 15 anos atrás, né? Mas eu preciso estar bem e sem lesões. Eu acho que o principal é isso. Eu ia perguntar do treino, você falou, e do jogo. Você foi adequando alguma coisa no seu modo de jogar ou não? Porque assim, você é muito habilidoso, né? Você é habilidoso, você põe a bola onde você quer. Não sei, às vezes a explosão, você tenta controlar um pouco. Isso é uma das outras coisas que a gente conversou muito durante esse período, porque ao longo do tempo você vai perdendo um pouco, né, principalmente de explosão, né? O levantador é um cara que precisa estar sempre com um reflexo muito rápido, né? Uma troca de direção também para ir buscar uma bola, para levantar, chegar na melhor condição possível, né? Então, e tem um fator até neuro, né? Ali você, às vezes, até a tua velocidade de reação para certas situações. Então, como a gente pode trabalhar isso para perder cada vez menos, né? Eu acho que nesse momento da minha carreira eu não vou conseguir mais ganhar, mas talvez eu consiga evitar essa perda, entendeu? Evitar o dano, né? Que talvez pudesse ser maior. Então, eu acho que essas foram as coisas que me fizeram talvez pensar ao longo desse período, né? Dessas últimas 2 lesões que eu tive, né, em relação a isso. Em relação a minha recuperação, assim, aí é full time, né? São 24 horas eu com fisioterapeuta, em casa, me dediquei ao máximo. A gente tem muitas competições, então assim, eu sabia que eu precisava voltar o quanto antes, né? Respeitando, lógico, o período de cicatrização, uma coisa biológica, né? Mas aí tem que ser durante esse período, ele tem que ser um período de um trabalho, eu até falo, né? Muitas pessoas pensam, poxa, mas você não está treinando e tal, mas é pior. Porque o que eu estou fazendo de reabilitação, de trabalho na fisioterapia e fazendo coisas que talvez muitas vezes você não goste, né? Porque você gosta de estar na quadra, você gosta de estar, né, praticando um esporte que você ama e tal. E a reabilitação, às vezes, ela é um pouco maçante, né? Eu fico pensando assim, ó, graças a Deus, eu batendo na madeira em relação à cirurgia. Caras que tiveram que, LCA,
e outras lesões que, cara, é realmente muito desgastante. E pra mente, né? Não, Sim. O dia a dia, a Porque rotina acaba deve sendo ser. um tempo maior fora do que gosta de fazer, que é estar ali no jogo. Então você tem que estar controlando e saber que você vai voltar, né? Que vai chegar a hora de voltar, né? Com certeza, mas é uma luta diária uma ali, luta, né? é uma luta. E esse período de reabilitação, né, às vezes numa lesão mais grave, que a gente pega às vezes quando é um LCA simples, a gente sabe que ele é o período que às vezes, né, Rodrigo, a gente tem o Matheus também, 6, 9 meses o cara tá muito bem, né? Mas você pega uma lesão multiligamentar, às vezes para a carreira de um atleta Sim. muda, uma fratura grave, né? Às vezes você pega uma fratura de tornozelo grave que vai ter aí um período de reabilitação mais longo, tudo. Então isso muda muito a carreira do atleta, né? Eu acho que a preocupação... Semana passada eu atendi um garoto de 12 anos com uma lesão multiligamentar, jogador de futebol, cruzado anterior, colateral medial, uma lesão cirúrgica, né? Então dá para fazer, dá para operar, ele vai voltar, mas com certeza coloca um ponto de interrogação, né? Porque é um período muito importante, né? Ele está no início ali da... Desenvolvimento, né? E que eu vejo muito no dia a dia, a gente teve um caso de uma atleta sua, né, que passava com a gente lá também, multiligamentar, né, então assim, a parte psicológica é muito complicada, né, porque assim, foram 2, 3 meses com dificuldade de andar, Exato. né, então assim, começa as funções básicas não conseguir fazer, né, e de um dia pra noite, né, o menino tomou a entrada da goleira. Exato. E tava bem, no dia seguinte tá sem andar, né? Exato. Então a algo lesão, muito drástico, a lesão abrupta ela tem essa característica, né? Porque é do dia para Traumática, noite, né? Porque você tem aquela lesão crônica que vai doendo, você para, trata, volta, é uma forma mental de encarar. Aquela que te tira do jogo de um dia para o outro como é o acidente que a gente atende no hospital diariamente, como o cara que tá andando de moto e muda a vida numa esquina. Então são coisas que o mental tem que estar muito preparado e muito forte para isso. O que a gente pode também às vezes ver, né? Às vezes assim, o entorno você consegue dar toda a ajuda, né? Às vezes você tem um preparador físico bom, um fisioterapeuta, você tem um psicólogo, mas às vezes o ambiente em casa desses atletas também às vezes é difícil, né? Então a gente acaba que muitos atletas que estão começando a carreira, tem isso aí, às vezes aquilo é o sonho dele, só que em casa às vezes está contra ele fazer aquilo, né? Que o cara quer dedicar. Então isso também é uma parte pressão, mental, né, essa pressão, né? O ter que, a esperança de ser Exato. o que vai mudar a família, né? Exatamente. De patamar. Daniel, o que o Bruno estava falando, e o ano passado a gente fez as avaliações pré-temporada lá na ONS. E é algo que eu venho estudando há muitos anos isso. Fui para os Estados Unidos para a gente ver o Centro Olímpico Americano, como fazia as avaliações pré-temporada. Porque hoje a gente tem assim, né, aparelhos 1000, né, metodologias 1000, dados que não cabem nos computadores. Só que o que eu vejo muito é assim, o que fazer com esses números, quais números são realmente relevantes para cada esporte, para cada posição. Como que você tem visto lá essa questão de avaliação pré-temporada? Hoje eu acho que é importante assim, você avaliar a questão de força. Primeiro eu acho que assim, fazer uma avaliação, por exemplo, lá no clube a gente costuma, né, fazer uma avaliação ortopédica completa, uma avaliação com a médica do esporte completa, uma avaliação do cardio completa. E aí a gente entra com toda a parte de fisioterapeuta fazendo avaliação, preparador físico avaliação, e a gente tem que cruzar essas informações, né? Então, eu acho que por especificidade, assim, né, no futebol, acho que hoje você fazer uma avaliação de isocinética, ver como que está a questão de força desse atleta, a gente tem muitas, né? Você falou, tem muitas avaliações para ver, mas eu acho que tem que fazer algumas coisas mais específicas para aquele atleta, né? Então, a gente costuma fazer desde a isocinética para todos os atletas ali, ver teste de salto, e aí você vai acompanhando alguns testes mais específicos, né? Ver a questão de alongamento, ver a questão de mobilidade articular, aí ver composição corporal, e a gente tem que analisar isso, né? Que às vezes você pega um atleta que está sobrepeso, às vezes um atleta com pouca mobilidade de tornozelo, então você vai fazer um preventivo mais específico para esse atleta, né? Um encurtamento disco-tibial. Você consegue individualizar. Individualizar. Né? Isso é legal então, através dessa avaliação. Tudo você isso eu tenho. Coisa individualizada. Tudo isso eu tenho. Muitos dados, assim, né, Matheus? Hoje em dia, né, tem alguns clubes que já faz avaliação
neuropsicológica junto, com computadores, tudo. Mas eu acho que é isso, a gente ter uma ferramenta que a gente consiga analisar e consiga aplicar isso, né? Isso eu acho que é uma coisa mais importante. Não adianta também, às vezes, você fazer alguma avaliação que depois você não consiga aplicar isso. Então, acho que eu tive Comparar, né? Teve uma vez que a gente teve fazendo uma pré-temporada, aí eu conversei até com o preparador físico, vamos fazer bioimpedância para isso. Cara, mas eu não tenho aqui, como que eu vou continuar fazendo aqui? Não dá. Então, eu prefiro fazer do picômetro com ele aqui, vamos ver o adipômetro ali, ele vai fazer e comparar, que ele vai ser o parâmetro. Então, eu acho que a gente tem que ver para cada realidade. Na performance, eu acho que a gente tem que... O que você conseguir de base e conseguir se aplicar isso, eu acho que é importante. Então, eu acho que... Mas tem locais que você tem que ver a realidade para cada aquilo. Não adianta você fazer uma avaliação completa e depois você mandar para um preparador físico que não sabe interpretar, entendeu? Então, eu acho que isso a coisa mais frustrante, eu acho que da equipe ali, que às vezes está, né? Você pega o ortopedista que pediu a avaliação, o fisioterapeuta fez, mandamos para o preparador físico, o cara pega, não, eu que vou fazer meu treino, não olha nem a avaliação e não completa aquilo. Te perguntei isso porque eu tenho visto muito essa corrente de... A gente passou por uma fase de querer avaliar tudo, muito dado, muito número e não conseguir aplicar. Né? Eu acho que a gente está entrando agora numa fase de o menos é mais, o que realmente é relevante, né? E como eu falei, eu tive a oportunidade de ir lá no Centro Olímpico Americano, em Colorado Springs, e eles estão muito nessa onda. Avaliar menos dados, né? Eu cheguei lá achando que... Mas eles só chegaram nesse ponto porque eles coletaram muito dado lá atrás. Eles conseguiram filtrar, né? E ver, é isso aqui que para esse atleta precisa. E eu cheguei achando que eles iam... Nossa, aqui é um monte... Não, e os caras com poucos dados, mas mais relevantes para cada esporte. Lá é o centro de natação, vôlei, tiro. E eu vi muito isso. Então, acho que isso tem feito muito sentido para mim hoje, cada vez que eu faço uma avaliação que a gente fez com o pessoal do vôlei Renata, semana passada a gente fez com as meninas do basquete Unimed, direcionando para o esporte, mas com coisas mais palpáveis. São dois objetivos, né? São dois objetivos, que é de evitar lesão, que isso vai gerar longevidade para o atleta, né? Quanto menos lesões o cara vai ter uma carreira maior e melhorar a performance. Então, assim, basicamente isso, lógico, você tem inúmeros dados, mas você conseguir aplicar para canalizar para exatamente essas duas coisas que são, acho que, fundamentais. Uma coisa que a gente fala assim, essa questão de dados, mas eu acho que uma coisa importante, eu acho que o exame físico, eu acho que é principal pra gente. Né? Sim. O que acontece muitas vezes, o cara vai num centro desse, faz uma avaliação inteira e chegou lá e não fez um exame físico básico. Né? Aí eu falo... Palpou e descobriu, mas aonde está a dor? Né? Específica na inserção do ligamento colateral medial. Fez uma avaliação que não pegou, a hora que você põe o dedo, está lá. Então eu acho que isso é importante, né? Tem locais hoje, né? Você vê que clubes, às vezes, vai contratar o cara, pede ressonância da cabeça ao pé, faz ressonância do corpo inteiro. Mas aí você pega, o cara não foi feito um exame físico. E aí vem lá, às vezes, um edema aqui, tudo, aí o cara fala, não vou assinar o contrato porque não teve. Mas e muitas vezes o exame de imagem também não condiz com a clínica. Com a clínica, exato. Né? Você pega coluna, né? A gente exato. Eles têm uma experiência, pega coluna. Um atleta às vezes tem lá 2, 3 abaulamentos, tudo, ele está jogando em alto rendimento, está com o core forte, ombro. No vôlei, você vai para 50% do manguito já, o cara não consegue fazer uma rotação, mas o cara tá lá atacando sem parar e tal. Você fala, como é que o cara consegue sacar 120 se ele não tem nem metade do tendão? Compensou ali. A musculatura ali já compensou e o cara consegue, né? A gente pega muito isso, né? Atleta que às vezes tem ruptura completa do tendão. Tem um atleta jogou vôlei de areia profissional daqui de Campinas. Ele tem ruptura completa do supra. Não, e na época ele estava competindo, seleção brasileira, jogando tudo. E a indicação dele, ele veio me procurar, todo mundo falou, cirurgia, cara, ele não tem uma queixa. O exame veio, se parar para operar, ele vai ficar ali, às vezes, 8, 12 meses e perdeu o time da carreira dele. Você pega Zico, jogou sem LCA um tempão. Sim, exato. Né? E assim, aí entra vários fatores, né? Mas estava lá jogando em altíssimo nível. Vocês falaram de tecnologia, por exemplo.
Tenho pacientes que chegam de vocês dois e acham estranho vocês porque vocês colocaram a mão no paciente, né? Então, olha onde a gente chega. Né? Hoje está tão... Não, já faz um exame, já me traz o exame, e a gente vê que poucos hoje têm essa rotina que vocês dois têm de examinar o paciente, de olhar, e acho que é muito isso, né? E outra coisa, eu acho que é importante você explicar para ele o que ele tem. Hoje eu acho que isso é fundamental. Compartilhar a decisão, né? Exato. Você não toma decisão sozinho. Exato. Você tem que entender a necessidade. E olha que interessante, a gente fez a avaliação pré-temporada do vôlei Renata, e uma das coisas que a gente colocou muito, que a gente queria muito fazer, e viu com a comissão, com a diretoria, era apresentar os dados, explicar os dados para os atletas. Então eu e o Mário fomos lá, entregamos a pasta de cada um, data show, explicando que cada teste, para que a gente fez, por que eu acho que essa parte da educação e da consciência é muito importante, né? Exatamente. Então a gente fez a questão de explicar cada teste, ó. Você tá vendo, isso falou, a mobilidade de tornozelo. O que pode causar uma mobilidade baixa de tornozelo? A gente foi explicando para cada um deles. Cada um com sua pasta olhando, e uns zoava do outro, ó. O meu tá ruim, o seu, mas entendeu. E eu acho que a hora que entende o processo é muito mais fácil para pensar em prevenção. Falar, Bruno, faz o exercício de mobilidade todo dia. O meu calcanhar de Aquiles, né, o meu, digamos, a minha deficiência é aqui. Então eu preciso focar nessa parte, né? Então você... Daí pode até ser uma opção, falar, não vou fazer, não tô nem aí, mas assim, tá ciente, né, cara, do que você tem. Você fazendo um preventivo, né, para aquele tipo, não chega a ser uma patologia, às vezes alguma limitação de mobilidade ali e tudo. Acho que é muito importante isso aí pro atleta, né? Eu acho que todos, né? Eu acho que, falando de atleta, mas falando na primeira, eu acho que para as pessoas em geral, né? Acho que, como a gente falou, hoje em dia a saúde ela é tão importante, né, na vida das pessoas, né? A gente fala muito de longevidade, de bem-estar. Então, e assim, você percebe muitos atletas amadores ou pessoas que estão fazendo, né, esporte, seja o beach tênis, aí agora o paddle, aí o tênis, aí a corrida. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais, então elas precisam entender isso também, né? Então, acho que você ter lugares que consigam conversar. Se você não tiver bem, você não vai poder fazer o que te faz bem, a sua válvula de escape. Porque, exatamente, porque o esporte em si, e eu falo esporte amador, esporte para qualquer tipo de pessoa, uma academia, musculação, é isso aqui, faz bem para a mente, para todo mundo, entendeu? Conseguir realmente... É aquela válvula de escape, que você dá. Hoje eu estava vendo uma reportagem do time 85+, de basquete, cara. Coisa mais legal. O time do Brasil eles jogando basquete, no estilo deles. Conseguindo jogar com mobilidade, autossuficiente, cabeça boa. Aí eles foram para lateral ali, aquela resenha, um conversando, dando risada com o outro, que é aquela coisa do dia a dia. É sensacional, né? É isso. Com certeza, pessoas assim, elas vão ter uma qualidade de vida melhor, mesmo com 85+, entendeu? Tá muito bem. Você vai jogar até 85+. Não tem erro, né? Com a categoria, com a força de vontade, com o talento lá que tem, não tem... Porque minha mãe quer ir assistir você por muito tempo. Pô, a gente tem que aproveitar o Bruninho aqui, fazer uma resenha, né? Perguntar coisa de bastidor. Eu vou perguntar uma coisa pro Bruno. Agora vai estar lá do fã. Vamos agora lá do fã da entrevista. Agora não quero falar mais de lesão, né? Eu queria saber assim, seu pai extremamente competitivo, em alto nível, uma cobrança. Como foi lidar com uma pressão também de um pai de alto nível, né? O melhor treinador que a gente teve de vôlei do Brasil, ou dos melhores o melhor do treinador mundo, de todos os esportes. Não é mas ganhou tudo, mas como que foi lidar com essa pressão? Você tem a pressão de ser um atleta de alto rendimento, tendo um pai com treinamento filho de alto rendimento. Assim, na verdade, essa grande pressão, digamos, ela começou quando eu tive que ser dirigido por ele, né? Quando eu fui convocado para a seleção. Ali as coisas ficaram muito mais, digamos... Se ele não fosse técnico da seleção, eu acho que teria tido sempre uma relação, mas quando você é treinado pelo teu pai, as coisas acabam sendo muito mais, digamos, muito mais fortes, né? Muito mais intensas. E ele é um cara extremamente, como você disse, um cara de muita cobrança, disciplina, né? Eu acho que eu puxei isso dele, então para mim isso nunca foi um problema, né?
Mas é claro que, ao mesmo tempo, ele cobrava muito de mim também, né? E principalmente dos mais jovens. A minha chegada, ela E foi acho que difícil. você se cobrava mais também. Também. Né? Exato. Você quer mostrar, Ele né? se cobrava, né? Porque, Exato. né, ele te Você convocou. precisa, é isso, você precisa provar. Você precisa provar, a gente precisa provar que você merece, né? Ah, ganhou lá no clube, mas e aqui? Entendeu? Então tem tudo isso que, de alguma maneira, me fez ter que, como é que eu posso dizer? Criar uma... Eu acho que até amadurecer mais cedo, assim, sabe? Para lidar com isso, entendeu? Então, criar uma casca mesmo de... Eu tinha um mantra, né? De matar um leão por dia. Para mim era aquilo ali. Era todo dia, eu tinha que mostrar o meu valor e tal. Chegava, né? Quando eu fui para Florianópolis, eu tive a sorte e tal, de entrar num grupo que a gente acabou conquistando muitas coisas cedo, né? Superliga, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. E aí ir para a seleção, mas na seleção já entra em outro lugar. Então, como é que você vai conseguir conquistar o teu espaço aqui? Então, e o esporte, ele é isso, né? Ele é feito de vitórias diárias e tudo é contínuo. O que você fez ontem, o que você fez mês passado, o que você fez temporada passada, passou, meu parceiro. É daqui para frente, já foi. Todo mundo perguntava pra gente, e aí, qual que é a competição mais importante, o título mais importante, o próximo? Não tem jeito. E pergunta, para quem você mais gostava de levantar? Putz, cara, eu acho que assim, aquele cara que casava ali. A minha carreira inteira foi o Lucão, né? Então, o Lucão, eu imaginei que você fosse falar. Uma química ali dentro da quadra, assim, muito, muito forte, né? E foi uma acho que das melhores duplas, assim, que já, né, tiveram. A gente ganhou tudo lá em Florianópolis, aí fomos para a seleção, ganhamos tudo na seleção. Aí ele foi comigo para a Itália, ganhamos tudo na Itália, né? E, então assim, a gente foi. O que você não ganhou de título ainda? Você não conhece? Não, então, me faltava ganhar o Paulista, aí eu voltei para Campinas e a gente ganhou também. Então, agora não falta. Não falta nada, né? É sensacional. Muito legal. Muito bom. Ó, estamos chegando no final. Passa muito rápido, a gente nem vê. 1h20 conversando, pode ficar 3 horas batendo papo aqui. Mas a gente sempre termina pedindo uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Então, Daniel, queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que fazem esporte, que correm, pedalam. O que você deixaria de mensagem como um médico, ortopedista do esporte? Matheus, eu acho que o que eu deixaria é assim, eu acho que o esporte é... Vamos lá, eu também vim de base, eu acho que todos aqui sempre fez esporte de base, tudo. Acho que é qualidade de vida mesmo, eu acho que é importante você estar se movimentando, né? Ainda mais no mundo hoje que a gente vive estresse, cobrança, tudo, você ter aquela válvula de escape, aquele momento que você está ali, às vezes você vai sair para correr. Vou dar um exemplo, né? No Taquaral, meia hora que você vai dar uma voltinha no Taquaral, você esparece, a vida, eu acho que muda. Eu acho que é importante você estar fazendo, deixar o corpo ativo, né? Porém, a gente também tem que lembrar que às vezes tem que fazer um trabalho preventivo para você não ter uma lesão, você não desanimar. Eu acho que é se movimentar, né? E tendo algum desconforto, alguma coisa, eu acho que você tem hoje todo o tratamento, né? Antigamente a gente tinha aquele... Machucou uma coisa, não pode fazer nada, 6 meses sem parar, sem nada. Hoje fica parado que uma hora melhora. Né? Então, eu acho que é deixar o corpo em movimento mesmo. Eu acho que pensando em saúde e qualidade de vida, é mexer o corpo, fazer algum esporte. Hoje você tem N esportes que você pode fazer, adequar aquele esporte que você goste e fazer uma coisa prazerosa. Eu acho que isso é a coisa mais importante, eu acho que para a vida nossa. Assim. Show. Bruninho, uma mensagem assim, para as pessoas, cara, não só do esporte, mas... De vencer na vida, de propósito, o que você... Eu acho assim, primeiro falando sobre saúde, acho que o podcast ele já diz tudo, né? Saúde e movimento. E você encontrar, né, algo que realmente te dê prazer em fazer, né? Não sei se todos os dias, mas com uma certa rotina, é fundamental para a gente ter essa qualidade de vida, né? Para a gente conseguir viver melhor, viver, né, mais, né? Então, isso acho que é fundamental. Eu falo de saúde e movimento, aonde é saúde consciente, então assim, tudo isso tem muito a ver, né, com aquilo que a gente quer. E eu acredito assim muito que para mim foi o meu grande propósito, né, você encontrar algo que realmente... E eu não falo nem só... É muito difícil hoje em dia as pessoas... A gente fala, poxa, existem profissões, poxa, não é que a pessoa talvez ame aquilo, mas ela encontrar um propósito dentro daquilo, né? Realmente, assim, existem inúmeros propósitos. Nem todo mundo, talvez, eu tinha um grande sonho, porque meus pais foram atletas,
de seguir a carreira deles, né? Então, assim, eu nasci dentro de uma quadra de vôlei. Então, para mim, até hoje, eu sou muito grato, porque eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu fazia de criança, que eu gostava era a minha diversão de criança, e eu continuo fazendo, né, e ganhando para isso, né? Nem todo mundo tem, né, talvez essa possibilidade na vida, mas que encontre o propósito. Poxa, eu quero talvez mudar minha família, né? Eu quero melhorar a situação da minha família, ou eu quero, poxa, ter prazer de, poxa, ter uma casa própria. Então, assim, são inúmeros objetivos e propósitos para você encontrar aquilo que realmente, cara, você esteja disposto, sabe, a sofrer também em alguns momentos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o propósito, ele é fundamental para a gente seguir a nossa vida, e muitas vezes, em momentos difíceis, a gente lidar, né, com esses momentos de frustração, de dificuldade, porque eles são inerentes da vida, né, da vida do ser humano, né, altos e baixos, eles vão acontecer. Então, é isso, como a gente reage a eles é o que realmente faz a diferença. Sensacional, né, Matheus? Acho que é dica de campeão, Exato. dica de quem fala com propósito, né, e fala com... É um orgulho pra gente estar batendo esse papo com você aqui hoje, Bruno. Isso, um prazerzão. É sensacional, né, Matheus? Com certeza. Ó, Bruno, muito obrigado. Um Mais prazer. uma vez. Que é isso. Daniel, obrigado Obrigadão, pela Matheus, presença. pelo convite. Obrigado, Rodrigão. Daniel. Rodrigo, Obrigado. encerramos mais um. Muito bom. Pessoal, a gente encerra mais um episódio. Se você gostou, compartilhe, mande para quem possa interessar. E em breve estaremos com novos episódios. Muito obrigado. 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 Valeu.